pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo, você está aqui no canal VF News. O conteúdo de hoje é muito importante para você que pretende entrar com uma ação trabalhista ou que já está com essa ação trabalhista ou que pretende entrar aí com uma ação judicial, certo? Bom, uma lei que autorizava a cobrança de honorários e perícias para as pessoas que não tinham condições financeiras de arcar com este custo, acaba de ser derrubada aí pelos ministros, exceto se você for convocado e não comparecer na audiência e não entrar aí com esclarecimentos, informar o porquê não compareceu essa audiência dentro do prazo de 15 dias, aí sim, você tem que arcar com os custos e as suas responsabilidades, certo? Mas olha só, quem derrubou por terra essa lei, que já existia desde 2017, foi os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, né? Engasgou, mas saiu. Bom, vamos entender o assunto aqui para que vocês possam ficar aí por dentro e saber qual é os seus direitos sobre este artigo, certo? Bom, pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos, pela atenção e vamos aí o conteúdo. STF derruba normas da reforma trabalhista que restringia acesso gratuito à Justiça do Trabalho, certo? O Supremo Tribunal Federal, o STF, invalidou as regras da reforma trabalhista da Lei 13.467/2017, que determinava o pagamento dos honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação, mas obtivessem crédito suficiente para o pagamento desses custos em outra demanda trabalhista. Também, por maioria, foi considerada válida a imposição do pagamento de custos pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar a audiência inicial e não apresentar justificativa legal dentro do prazo de 15 dias, certo? A questão foi discutida na ação direta de inconstitucionalidade ADI 5.766, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Para a PGR, as normas violam essas garantias processuais e o direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade judiciária para acesso à justiça trabalhista. O primeiro ponto em discussão por artigo 790-B da CLT, do capítulo e parágrafo 4 da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, que responsabiliza a parte vencida sucumbente pelo pagamento de honorários periciais, ainda que seja beneficiária na justiça gratuita. Na ação e na redação anterior da norma, os beneficiários da justiça gratuita estavam isentos. Com a nova redação, a União custeará a perícia apenas quando ele não tiver auferido créditos capazes de suportar as despesas, abro aspas, ainda que em outros processos, fecho aspas. Outro dispositivo questionado é o artigo 791-A do parágrafo 4 da CLT, que considera devidos os honorários advocatícios de sucumbência sempre que um beneficiário de justiça gratuita tenha obtido em juízo, ainda que outro processo, créditos capazes de suportar as despesas e esses custos.
certo? Na retomada do julgamento, na sessão desta quarta-feira, dia 20, portanto, antes de ontem, certo? Havia duas correntes. A primeira, apresentada pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, considera que as regras são compatíveis com a Constituição e visa apenas evitar a judicialização excessiva das relações de trabalho e a chamada, abro aspas, litigância friola, fecho aspas. Essa corrente, integrada também pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux, presidente, defendeu a procedência parcial da ação para limitar a cobrança de honorários, mesmo quando pertinente às verbas remuneratórias até 30% do valor excedente ao teto de regime geral de previdência social. No outro campo, o ministro Edson Fachin votou pela declaração de inconstitucionalidade de todas as normas impugnadas. Segundo ele, as regras introduzidas pela reforma trabalhista restringem aos direitos fundamentais do acesso à justiça e o direito fundamental e da assistência judiciária gratuita. Em entendimento, foi seguido pelos ministros Lewandowski e pela ministra Rosa Weber. Contudo, prevaleceu a proposta apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que divulgou inconstitucionais os dispositivos relativos à cobrança de honorários de sucumbência e perícias por parte perdedora, mas admitiu que cobrança de custo caso um trabalhador falte à audiência inaugural sem apresentar justificativas legais no prazo de 15 dias. Então, se isso acontecer, essa pessoa vai arcar com os custos honorários, tanto na área da advocatícia, né, os honorários de advogados, quanto os honorários de um perito, certo? De acordo com o ministro, a lei estipula condições inconstitucionais para a gratuidade da justiça, ao partir da presunção absoluta de quem ou de que um trabalhador, ao vencer determinado processo, já se tornou autossuficiente. A seu ver, as normas apresentam obstáculos à efetiva aplicação de regras constitucionais que determinam que o Estado presente assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovem insuficiência de recursos, sobre o artigo 5º do inciso 74, em relação à cobrança de honorários de sucumbência dos que faltarem uma audiência inaugural sem justificativa. O ministro Alexandre de Moraes considera que se trata apenas de mais um requisito para gratuidade judicial. Aí terá a decisão deste juiz, certo? Já para os cidadãos pobres, em voto pela inconstitucionalidade de todas as normas impugnadas, a vice-presidente do STF, a ministra Rosa Weber, observou que a desestruturação da assistência jurídica gratuita e que considera elemento central para acesso à justiça não irá resolver o problema da litigância excessiva. Para a ministra, o pretexto para perseguir resultados econômicos é estímulos comportamentais de boa-fé processual, que poderia ser alcançado de outras formas, abro aspas. As medidas legais
restringe a essência de um direito fundamental dos cidadãos pobres de acesso gratuito à justiça do trabalho em defesa dos seus direitos, fecho aspas. Por maioria dos votos, o colegiado considerou inconstitucional os dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, honorários de sucumbência, mesmo que esta seja beneficiária da justiça gratuita. No artigo 790-B do capítulo parágrafo 4º da CLT, e o que autoriza o uso de créditos trabalhistas devido aos beneficiários da justiça gratuita, entre outros processos. Para o pagamento desses honorários, sobre o artigo 791-A, parágrafo 4º, integrará essa corrente os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Eles votaram a favor dessa queda dessa lei que cobrava aí honorários, tanto para os advogados quanto para os peritos, através de perícias médicas para ações judiciais trabalhistas, certo? Também por maioria foi considerada válida a regra do artigo 844, parágrafo 2 da CLT, que impõe o pagamento de custo pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar audiência inicial de julgamento e não apresentar justificativa legal dentro do prazo de 15 dias. Esse entendimento foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux, presidente, pela ministra Carmen Lúcia. Aí está o julgamento do STF nesta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, dando aí direitos de forma gratuita, tanto perícia médica e honorários de advogados para as pessoas pobres que entrarem com um processo judicial na área trabalhista, tá bom? Então vamos aí aplaudir de certa forma esta decisão aí dos ministros para que essas pessoas possam ter o seu direito garantido. Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.